Olá, caros alunos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma semana de trabalhos e hoje na nossa aula de matemática a gente vai iniciar nossos estudos sobre frações. É rápido, vai ser apenas a introdução, prestem bastante atenção e após a videoaula tentem responder as questões que estão aqui no grupo e eu estarei aqui durante todo o período da aula para atender vocês, tá certo? Então vamos lá para a nossa videoaula. Iniciamos aí com o desenho de uma pizza, que representa muito bem uma fração, para ficar fácil de entender, tá certo? Então vamos lá. O que é uma fração? Fração é uma parte do inteiro, tá certo? A pizza representa o inteiro, observe que ela está fatiada aí, tá certo? E essa parte fatiada significa que ela foi dividida e essa parte aí que está tirada representa 1. E este 8 está dizendo que a pizza foi dividida em 8 pedaços. Ou seja, o inteiro foi dividido em 8 pedaços e foi tirado 1. Nomenclatura, ou seja, os termos da fração, tá certo? Vamos ver como é que são chamados os termos. Primeiramente, vamos ver logo a parte de baixo, que é a quantidade que a pizza foi dividida. Ou seja, a fração está sendo dividida. Ele é chamado de denominador, tá certo? Que representa a quantidade em que o inteiro foi dividido. E a parte de cima é chamada de numerador, que foi a parte que foi tirada, tá certo? Que foi destacada. No caso, a pizza aí foi tirado um pedaço. De 6 foi tirado 1. Então ficou 1/6. Leitura do número fracionário, ou seja, leitura de uma fração. Podemos chamar também de número fracionário, tá certo? Primeiramente, a gente lê o numerador e em seguida o denominador. A leitura do numerador lê normalmente o nome do número, o 1, o 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, assim se vai. Já o denominador, ele tem nomes especiais, por exemplo, é chamado de inteiro, meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, e a partir de 11 lê o nome do próprio número, seguido da palavra avos. 11 avos, 12 avos, 13 avos, 50 avos, 129 avos, tá certo? Vamos ver aí alguns exemplos. Quando o denominador é 3, ele é chamado de terço. Então, fica 2/3, tá certo? A leitura desse número bem aí. Um outro exemplo. Quando o denominador é 6, a leitura dele vai ser sextos. Então, a leitura aí vai ser 1/6, tá certo? O numerador lê o nome do próprio número e o denominador segue o nome da ordem, sexto. No exemplo seguinte, 4/12avos, lembrando que a partir de 10, de 11, lê o nome do próprio número, seguido da palavra avos. Aí temos a leitura de frações decimais, tá certo? Com o denominador 10, 100 e 1000. Quando o denominador é 10, a sua leitura é décimo. Quando o denominador é 100, a sua leitura é centésimo. E quando o denominador é 1000, a sua leitura é milésimo. Agora a gente vai fazer a representação em desenho de uma fração. Aí nós temos a fração 4/8, tá certo? Como a gente podemos representar em forma de desenho? A melhor maneira é usando ou um retângulo, ou um quadrado, ou um círculo, para ficar melhor a divisão, porque a divisão do desenho tem que ser em partes iguais. Aí nós vamos usar um círculo, tá certo? Se o denominador é 8, significa dizer que o desenho precisa ser dividido em 8 partes, tá certo? E se o numerador é 4, isso quer dizer que nós temos que destacar 4 partes desse desenho, tá certo? Por exemplo, a gente vai pintar 4 partes. Aí está representado a fração 4/8, tá certo? Simples, não é? Pois vamos ver agora outros exemplos. O primeiro aí, observe o desenho que ele está pintado por inteiro, ele não está dividido. Então isso aí é chamado de 1 inteiro. A representação da fração é 1/1. Ou pode representar também somente 1, porque ele não foi dividido. É a parte inteira aí. O seguinte está dividido em 2 partes e está destacada 1. Isso quer dizer que a sua leitura é 1/2. O terceiro exemplo está dividido em 3 partes e está pintado 2 partes. Então é 2/3. O outro exemplo está dividido em 4 partes, destacada 3
3 quartos. O outro está dividido em 6 partes e está destacada 4. Então, 4 sextos. O seguinte está dividido em 3 partes e está destacado apenas 1. Então, é 1 terço. O seguinte está dividido em 5 partes e está destacado apenas 1 quinto. O outro também está dividido em 6 partes, está destacado apenas 1, então 1 sexto. O seguinte está dividido em 5 partes, está pintado 3 partes, então 3 quintos, tá certo? E o último aí está dividido em 4 partes, está destacado 2, então 2 quartos, tá certo? Obrigado e até a próxima videoaula.